Olá! Hoje nós vamos falar sobre, na realidade nós vamos responder algumas perguntas de vários internautas que têm nos escrito com algumas dúvidas. A primeira dúvida seria a seguinte, o internauta disse que ele respondeu muito bem a primeira sessão que ele fez com o acupunturista, melhorando em 80% da sua queixa principal, e nas sessões subsequentes, na segunda, na terceira, na quarta, a melhora foi muito menor. Ele queria saber qual a explicação. É muito simples, porque se ele melhorasse 80% a cada sessão, a matemática não se fecharia. Ele tem que ficar 100% curado da queixa a qual ele apresentou para o seu especialista em acupuntura. Então, se na primeira vez ele melhorou 80%, é obviamente que na segunda ele não vai melhorar 80%. Ele não vai ficar 160% melhor de uma queixa principal. Então isso é bastante comum, bastante frequente a gente ver na clínica diária o paciente que responde muito bem, porque não são todos os pacientes que respondem dessa maneira. Então é bom a gente deixar claro aqui que um paciente que responde 80%, alcança 80% de melhoras logo com a primeira sessão, ele muito provavelmente vai ser um high responder, que a gente chama um hiperrespondedor, um paciente que responde muito bem. E esse tipo de paciente conta apenas com 5% da estatística geral dos tipos de resposta, quer dizer, só 5% dos pacientes em geral respondem assim tão bem. Fez uma primeira sessão e melhorou 80% da sua queixa. Então é normal que a segunda ele vai melhorar menos do que a primeira. E você nota que se ele melhorou 80% na primeira, só sobra 20% para resolver o problema dele. Então isso corrobora o que eu estou falando, que provavelmente ele é um hiperrespondedor. Então a explicação é simples, ou seja, tem que haver uma coerência estatística, uma coerência de resultado e efeito e uma coerência percentual. Você não pode melhorar com a primeira sessão 80% e a segunda melhorar mais 80% também. Isso não existe. A outra pergunta que nós recebemos foi: a acupuntura tem ação na próstata e nos testículos? Tem. E muito boa, diga-se por sinal. Na próstata, em geral, são as prostatites ou as hiperplasias benignas de próstata. Ou seja, aquele aumento do tamanho e do peso da próstata que acontece com a idade e que muitas vezes exige uma intervenção cirúrgica para que você possa voltar a urinar perfeitamente, corretamente e adequadamente. Porque vai aumentando a próstata e ela vai estreitando a uretra e você vai tendo muita dificuldade para urinar. Ela levanta o assoalho pélvico, então ela empurra mecanicamente a bexiga, então ela irrita a bexiga, então a pessoa acorda à noite toda hora para fazer um pouquinho de xixi, para urinar uma pouca quantidade, que é a polaciúria, e isso é muito incomodativo. E o jato sai fino. E se isso for feito, se a pessoa procurar imediatamente um acupunturista no início dos sintomas, a chance dela não precisar de cirurgia é muito grande. Ou seja, a acupuntura tem uma ação sim na próstata. Nas prostatites, temos prostatites não infecciosas e infecciosas. As infecciosas serão tratadas com antibiótico, junto com o andrologista e o urologista. Mas as não infecciosas, às vezes dão muito trabalho, e o urologista e o andrologista ficam com muita dificuldade de resolver, o que faz com que o paciente comece a buscar alternativas. E aí ele acaba num consultório de acupuntura ou de homeopatia. E nós temos muito a ajudar esse tipo de problema. Não é simples, não é com uma, duas sessões que vai sair, mas com uma série de sessões a gente consegue aliviar muito nesse trabalho conjunto com o urologista ou com o andrologista. Em relação aos testículos, nós temos vários problemas que podem advir do testículo, desde problemas simples, como problemas mais graves. O que eu digo é simples, como simples. Por exemplo, uma baixa produção de testosterona, que acontece com a idade, chamada também de hipogonadismo. Você tem como, através da acupuntura, ajudar isso.
a levantar esses níveis de produção de testosterona a níveis mais fisiológicos, a níveis mais normais, compatíveis com a idade daquele paciente. Agora, temos outros problemas. Tem problemas que são cirúrgicos, às vezes tumores malignos que precisam ser retirados, e aí não é da área da acupuntura. Mas, em geral, a gente pode ajudar muito o andrologista e o urologista nessas questões que atingem e acometem o homem no seu aparelho genital e reprodutor. A outra pergunta foi: a acupuntura teria ação na infertilidade masculina? Tem e muito. Muitas vezes, por baixa de produção de espermatozoide, que o urologista ou o andrologista não estão conseguindo medicamentosamente aumentar esse número de espermatozoides, a acupuntura consegue ajudar isso bastante. Às vezes você também tem uma baixa de testosterona, que eu já falei anteriormente, isso melhora muito também. A acupuntura tem uma contribuição muito boa. E nós falamos num outro vídeo alguma coisa parecida com isso. Nós falamos sobre a subfertilidade masculina, onde eu teci mais detalhes e falei mais detalhadamente sobre isso. Por hoje é só.